Opa, tudo bem? Eu tô passando aqui no começo do vídeo pra te pedir aquele like e também aquele belo comentário, que isso vai me ajudar muito. Kazami Yuji se mudou para uma academia criada para estimular os alunos que se encontram em desacordo com o mundo, onde só estudam garotas que têm um passado conturbado, e agora o jovem terá que ajudá-las a superar seus medos. No entanto, para isso ele terá dificuldades, já que com o decorrer do tempo, elas foram se apaixonando por ele. Sem mais delongas, bora pro recap! O anime começa com o Yuji na delegacia, falando para o policial que ele estava se mudando para aquela cidade, porém o policial achava aquilo estranho, porque Yuji não tinha nenhum parente ainda vivo. O policial então perdeu a paciência e perguntou quem era o prota realmente. Com isso, o jovem fala que ele é um simples estudante. Fora da delegacia, um outro policial pede desculpas pelo incômodo, já que Yuji tinha ligações com uma divisão especial do Ministério da Defesa, e lá ele era tratado como um cachorro. Após isso, o jovem encontrou uma garota que estava o esperando. Os dois assim foram para a academia. No caminho, a garota perguntou por que a polícia tinha levado ele para a delegacia, e o jovem falou que ele não deixou os policiais olharem a sua bagagem. A garota se assusta, pensando que na bagagem tinha uma pistola. Com isso, ela quase provoca um acidente. Entretanto, o Proto salvou os dois. Ao chegarem na academia, Yuji nota que o local parece uma prisão, já que tinha muros enormes e tudo mais. A garota se apresentou como Tachibana Tsuku e ela era diretora. Yuji assim começou fazendo suas perguntas, e ele primeiramente perguntou na onde que estavam os estudantes. Tachibana fala que aquela escola é só para uma certa elite e que só tinha 6 alunos contando com o Yuji. E para finalizar, ele queria saber se aquela escola era normal, e a diretora falou que sim. Mentira! Os dois então foram para o dormitório, onde a diretora falou que cada quarto tinha um banheiro e uma cozinha. De repente, uma garotinha mó fofa aparece nas costas do jovem e o pergunta se ele era um aluno novo ou um bandido. O jovem assim fala que um bandido não ia admitir que é um bandido. Com certeza! A garota então começou a falar que ele tinha iluminado. A diretora assim volta e a garota se apresenta como Komine, e ela era uma estudante do primeiro ano. E sobre o uniforme de empregada, a garota deu algumas desculpas. Porém, ela usava aquilo porque gostava do seu trabalho como representante dos alunos. Komine então leva Yuji para seu novo quarto, onde ele seria o chefe do dormitório, ou em outras palavras, vigia da cadeia. Cê é louco? Não. Após conhecer o quarto, o jovem foi tomar um banho. No dia seguinte, ele acordou cedo, peladão, e foi tomar um chá. Depois disso, saiu para correr. No caminho, ele comenta que a sua mestra uma vez disse que quando você é uma criança, correr rápido te faz popular. No ginásio, é como você sai numa briga. Já na vida adulta, é o seu cérebro que te faz popular. Mais ou menos. Sei lá! No dormitório, ele tomou seu café da manhã e estava saindo, até que deu de cara com uma garota, que acabou caindo ao vê-lo. Do nada, veio outra garotinha correndo com um cavalo. Já a outra garota mais avantajada pulou em cima da baixinha. Então começou uma cena que o prota gostou. Eu sou safadão. Ainda bem. A garota assim se apresentou como Suamane. Já a baixinha é Irisu Makina, e ela estava envergonhada. Após ir para a escola, o jovem viu uma garota praticando atuação numa sala e ficou observando, até que ela resolveu entrar e assustou. Yuji se apresenta e fala que era o aluno novo. A garota toda envergonhada e perdida comenta que a primeira impressão era que ficava, por isso ela se apresentou como Matsushima Michuro, e ela era uma meia representante de turma. Do nada ela se agacha e se pergunta se ela tinha dito alguma coisa estranha. Assim ela abriu a sua pochete e comeu uma balinha Ramune. Yuji comenta que então ela fez aquilo porque ela queria provocá-lo, só que ela falou que não era por isso. Yuji então comenta que ela é uma tsundere, e a garota tem um ataque e começa a quebrar as mesas. Michiru se defende, fala que não era isso não, porém Yuji comenta que ela agia assim para atrair a atenção masculina, mas mesmo com isso Yuji estava querendo saber o porquê que ela pintava o cabelo, porém como toda mulher, ela fala que esse era o seu cabelo natural. Entretanto, Yuji fala que o cabelo loiro de verdade tem uma cor mais natural. Fazendo uma bondade, o jovem falou que da próxima vez que ela quisesse pintar o cabelo, ele iria comprar a tinta lá dos Estados Unidos. E Yuji ficou insistindo que o cabelo dela não era natural e acabou pegando nele. A garota com isso ficou envergonhada. Do nada, Michiru fala que as garotas tsundere são amaldiçoadas, já que elas precisavam ter marias chiquinhas e serem loiras. Falando sério? É claro. Por algum motivo, ela subiu na mesa e o vento não me ajuda muito. Estranho. Tá ligado, irmão? Assim, as outras garotas também chegaram na sala, e Michiru foi correndo para cima de Komine e pediu para ela parar de chamá-la de Michiru. Só que Komine comenta que a garota fazia questão de ser chamada assim, e então começou a chorar. Um tempo depois, a diretora chegou na sala e perguntou para os alunos na onde estava a outra garota, chamada Sakaki. Michiru fala que essa garota só vinha para a aula de tarde. Ao ouvir esse nome, Yuji fez uma cara estranha. No corredor, o jovem estava conversando com Komine, que estava apresentando a escola para ele. Após isso, Yuji fala que agora só faltava ele
cumprimentar a última colega de classe. Um tempo depois, o jovem foi ver a Sakaki na sala. Ao vê-lo, a garota fez uma cara assustadora e estava tentando fugir dele, porém Yuji a segurou e a maluca sacou um estilete, só que felizmente o jovem conseguiu impedi-la. Nossa, que pena. Ao chegar no dormitório, Yuji comenta que todos os garotos estavam em casa, menos a Sakaki. Com isso, ele já pensa na possibilidade delas estarem fazendo o dever de casa. Entretanto, não tinha dever hoje. Isso fez ele comentar que só tem uma coisa que estudantes fazem quando estão no quarto. Não vou falar nada. Ao tentar entrar no quarto, ele percebe que alguém tinha invadido seus aposentos. O jovem resolveu invadir e acabou vendo a bela Amani daquele jeito. Ele comentou que ele não tinha chamado nenhuma garota uma programadora para seu quarto hoje, já que nem é seu aniversário. A garota fala que estava no quarto dele porque estava calor e ela resolveu tirar a proteção corporal, se você me entende, mesmo tendo seu próprio quarto, mas de acordo com ela ficava no segundo andar e ia dar muito trabalho chegar lá. A Amani assim fica brava com ele, já que ela tinha vergonha de ser vista daquele jeito. O Prota olha novamente e comenta que ela tem uns belos opais. Não sei de nada. Mentira! A garota fala que não pediu a opinião dele e também comentou que ele é acostumado com mulheres. Yuji assim revela que tem uma irmã que tinha falecido. Ao ouvir esse nome, a Amani teve uma reação estranha. Após a garota sair do quarto, Yuji comenta que ele não leva jeito com as mulheres avantajadas. De repente ele se lembra que tinha trancado a porta ao sair do quarto e se pergunta como que a Amani entrou sem quebrar a fechadura. Sei lá. Já a garota estava no seu quarto com um bagulho de abrir porta, que eu esqueci o nome, e acabou se lembrando de um acidente. Do nada, ela comenta com uma cara estranha que tinha achado ele. Então vemos que cada uma das garotas esconde um segredo mais estranho do que o outro. No dia seguinte, Yuji estava na escola, até que Sakaki veio correndo com o estilete e quase o acertou. O jovem assim comenta que ela ia tentar finalizar um colega de classe na própria escola. Com isso, a garota fala que ela não conseguiu fazer isso, por isso estava de boa. Então Yuji comenta que ela nunca ouviu falar sobre a tentativa de finalizamento, para não falar outra coisa. Na sala, ele contou para as garotas o que tinha acontecido, e a Amani fala que isso aconteceu porque ele tentou se aproximar da garota muito rápido, só que ela estava fazendo cosquinha na perna dele com os pés, e Yuji estava perdendo a paciência. Só lembrando, mano, que se você for assistir, toma cuidado, viu, porque esse anime que ele gosta de focar a câmera. Um tempo depois, o jovem estava lendo um livro no jardim, até que ele viu a baixinha dormindo debaixo de uma árvore. Ao se aproximar, ele observa para ver se a garota tinha pulso. Ao notar que o local era tranquilo, Yuji comenta que já tinha entendido porque a garota dormia lá. Após um tempo, a garota acordou e saiu andando, e Yuji começou a segui-la. A garota parou em um laguinho e começou a alimentar os peixes. Do nada, ela começou a falar sobre uma lagosta, e assim, começou a observar ao redor, para garantir que não tinha ninguém. Após se garantir disso, ela tentou pegar a lagosta. Entretanto, Yuji se aproximou, e ela se assustou e quase caiu no lago. Porém, o Prota segurou e comentou que ela é muito leve e não deve pesar nem 40 quilos. Yuji percebeu que a garota estava o evitando e começou a conversar com ela, perguntando se ela se lembrava do nome dele, e a baixinha se lembrava e falou o nome do jovem. Porém, ele comentou que ela poderia chamá-lo do que ela quiser. Do nada, a baixinha fala que vai chamá-lo de Oni-chan. Uai! Yuji então pega a lagosta para ela e comenta que a lagosta fica vermelha quando se tem abundância de comida, já se não tiver, ela fica azul. Ele fala que ao alimentar uma lagosta recém-nascida com comida que não tem caroteno, ela fica azul em cerca de um mês. A garotinha ficou extremamente feliz em saber disso, por isso ela resolveu levar uma lagosta para casa e testar isso. No terraço da escola, a garota meio louca estava observando eles e teve uma lembrança de uma conversa que ela teve com a diretora, onde ela reclamou com a diretora por conta dela ter permitido um garoto em uma escola de garotas, e também estava preocupada na possibilidade das garotas serem... é melhor não falar nada. Dá uma cadeia. É verdade. A louca revela que ficou os últimos dias coletando o máximo de informações possíveis sobre o Yuji, e até ofereceu 1 milhão de ienes para ter informações sobre o passado dele. No dia seguinte, ela novamente tentou atacá-lo, e caiu de uma maneira que o YouTube não gosta. Ele tem toda a razão. Yuji então foi conversar com a diretora, e ela falou que a garota louca só estava estranhando pelo fato dele ser um homem, e ainda misterioso. Após um tempo de conversa, Yuji descobriu que as garotas também têm alguma circunstância especial, assim como ele. No corredor, ele se encontrou com a baixinha, e os dois foram conversar. Um tempo depois, os dois se encontraram com a Amani, e eles começaram a conversar sobre o Sakaki, até que a Amani viu uma pessoa no portão da escola. A pessoa começou a chamar Yuji, e ele foi conversar com ela. O jovem fala que não queria que as mentiras do seu passado viessem à tona. A mulher então manda ele se comportar, para que isso não aconteça. Caso acontecesse, Yuji poderia sofrer um finalizamento acidental. Que tristeza. Certamente que sim. A mulher assim resolveu ir embora, mas antes ela se lembrou que quando Yuji veio para a escola, ele tinha atravessado a divisa a pé, e logo depois disso ela tinha conseguido uma passagem de trem. Entretanto, o jovem comenta que odeia trens, e ela pergunta que tipo de jegue, ela falou outra coisa, mas eu vou usar jegue, que caminha 200 km a pé. Além disso, foi esse motivo que fez o Yuji ir parar na delegacia, e ela tomou uma baita bronca dos chefes. A moça então entrou no carro sinistro e até cantou pneu. O Yuji assim falou que o nome dela é Julia Bardera. Na sala, o Yuji teve
teve que explicar para as garotas sobre a Júlia. Ele falou que ela é a sua chefa no trabalho. A Amanda então pergunta no que ele trabalhava, e Yuji fala que se livra do lixo da humanidade, e que entra em diversos lugares para fazer uma limpeza. A Amanda então resolveu fazer uma pergunta extremamente importante, se aquela loirona era a namorada do Yuji, e o jovem pergunta para ela se ele tem cara de ter uma namorada. Sei lá. A Amanda resolveu perguntar o que o Prota fazia antes de vir para a escola, e ele fala que era um aproveitador e que era sustentado por uma mulher mais velha. O miserável é um gênio. Em casa, Yuji foi atacado pela garota louca, e ele acabou segurando o braço dela com mais força. Com isso, a jovem ficou assustada, e os dois assim conversaram um pouco, e foi até uma conversa bacana. Um tempo depois, a garota teve uma lembrança, onde ela saiu para catar o lixo da cidade, e uma senhorinha presenteou com algumas frutas, como agradecimento por ela estar deixando a cidade mais limpa. Assim vemos como as garotas chegaram no dormitório. A Amanda é uma motoqueira, já a Michiru é de uma família rica, a máquina veio de caminhão. O quê? E a Komine vem na bicicleta da Barbie e mandou as garotas beijarem seus sapatos. No dia seguinte, Yuji estava chegando em casa após uma corrida e viu a Amanda invadindo seu quarto. Ele resolveu observá-la. Já a Amanda encontrou uma roupa dele na cama e resolveu cheirar. Estranho. Com certeza. Do nada, ela pulou na cama e começou a fazer isso. Suspeito. Até que a Yuji resolveu entrar, antes que as coisas ficassem mais estranhas. No caminho da escola, eles foram correndo, e Máquina começou a reclamar, por conta dela não gostar de correr. Yuji então fala que vai ensinar uma música para ela. Só que essa música aqui, mano, é melhor não cantar não, né? Na sala, eles começaram a comentar que a Máquina estava mais agressiva do que o normal. Tá bom. Após a Amani e a Máquina sair da sala, o Prota e as outros garotos começaram a comentar que a Amani também estava diferente. Uma das garotas comenta que ouviu falar que a Amani desenvolveu problemas mentais após envolver um acidente de trânsito. No jardim, Yuji estava lendo um livro, até que ele ouviu um barulho estranho e comentou que tinha alguém brincando ao ar livre. Assim ele fala que pelo menos a pessoa poderia colocar um lençol no chão. Entretanto, era Michiru, que estava brincando com o gatinho, e ela queria dar um jeito no animal, e é claro, no bom sentido. Yuji fala que ela poderia usar algo que tem um cheiro de cítrico, já que os gatos não gostam desse cheiro. Michiru comenta que seu shampoo tem um cheiro cítrico, então isso seria o plano para afastar o animal, simplesmente sacudir o cabelo. Porém o plano falhou, já que o gato subiu na cabeça dela, até que do nada o animal resolveu ir dar uma volta. Um tempo depois a garota de cabelo rosa queria dar uma pochete para o Yuji, e ele aceitou, até que ele tomou noção do que tinha feito, e comentou que a falta de sono deixou sua concentração baixa. A garota volta a tirar as medidas dele, e o que ela faz aqui eu não vou falar nada, porque eu vi que tinha gente comentando isso mesmo. Uai! Yuji e Michiru continuaram andando no corredor, até que a garota caiu daquela maneira. Eu acho que você lembra que o povo tropeça no pé, viu? Ao levantar, ela notou que o zíper da pochete tinha estragado e resolveu pedir para Sachi arrumar. Porém, a garota apareceu lá do nada e falou que ia consertar com prazer. Sachi começou a comentar que o tubarão da pochete era muito fofo, e o coitado do Prota que estava lá acabou concordando, e foi assim que o Yuji se meteu nessa enrascada. Que pena. É verdade. Voltando à realidade, Yuji comentou que quando uma mulher falar que algo é fofo, é o sinal de que a conversa vai ser longa. Ele assim tentou cancelar o pedido, porém a garota já estava quase terminando. Para enrolar, Yuji pediu para ela fazer um cachorro do mato, e Sachi concordou em fazer. O jovem estava pensando que ela ia demorar um bom tempo para fazer isso. Entretanto, a garota fala que ia gastar uns 20 minutos. Um tempo depois, a garota chegou com a pochete e foi entregar para o Yuji. Porém, Michiru a pegou e ofereceu para a Máquina. Entretanto, a baixinha falou que não queria saber de pochete, só que não é criança e o bagulho brilha, então já convenceu, né? Um tempo depois, as garotas estavam jogando, até que a Amanda se machucou e Yuji a levou para a enfermaria. No local, os dois começaram a conversar, até que a Amanda pediu para o Yuji ser seu namorado. O jovem a perguntou o porquê, e ela falou que o ama. Não estando convencido, o Yuji a pergunta quando que ela se apaixonou por ele, e ela fala que foi no momento que ela ouviu. Ou seja, amor à primeira vista. Olha que bacana. Certamente que sim. Só que o Prota não queria uma namorada, e ela se ofereceu para ser irmã dele. Yuji estava correndo, até que ele viu a loirinha na beira de um penhasco. Ao se aproximar, a garota comenta que estava lá olhando o oceano, e que aquele local a fazia esquecer seus problemas. De repente, um gatinho apareceu, e a jovem começou a acariciá-lo. Assim, Yuji pergunta sobre o nome do gato, porém a garota fala que aquele gato não tinha nome. No entanto, o jovem fala que aquele gatinho se chama Romain. Então a loirinha brava fala que na verdade o gatinho se chama Gatinho Miau. É impressionante. Yuji acabou se lembrando que aquele gato era o mesmo que estava na escola. A loirinha então fala que não era e que ela não conhecia o animal. Após os dois se sentarem, a garota comenta que adora o mar. No entanto, ela tinha medo do céu, principalmente à noite, já que ao olhar para cima era como se o céu fosse uma tampa gigante e a lua uma válvula de ar. Do nada, os dois começaram a assemelhá-la a um lobo ou até mesmo Drácula. E de acordo com a garota, se caso ela fosse um desses seres, ela preferia ser atingida por uma bala de prata no peito.
Caraca. Que tristeza. Então a loirinha começou a alimentar o gatinho Miau e perguntou para o Yuji o que acontecia quando uma pessoa falecia. Em casa, a loirinha estava bebendo um suco muito azedo. Já o jovem se lembrou da pergunta dela e respondeu, falando que não sabe direito, porém acredita que seja como se a pessoa fosse dormir e não acordasse mais. Ouvindo isso, a jovem fala que falecer assim seria agradável. Do nada, a loira também fala que se, caso ela falecesse, ela gostaria de ser enterrada lá mesmo. Voltando à realidade, o Yuji a pergunta por que ela estava bebendo aquela bebida à força, já que estava muito azeda. A loirinha fala que está tomando uma vitamina C para ficar mais inteligente. Porém, a garota fala que a cabeça da sardinha e do atum são ricas em vitamina C. É assim ela saiu da sala. Tá bom. Na sala, Máquina e Sasha estão assistindo televisão e Yuji estava se exercitando. À noite, eles se reuniram para conversar e a Máquina comentou que a loirinha é uma alienígena. Já a Sasha comenta sobre a possibilidade da verdadeira loirinha ter falecido e eles estarem convivendo na verdade com outra pessoa. A Manny comenta que a Sasha está delirando. Será? Sei lá. E assim todos foram dormir. Yuji estava no seu quarto quando de repente a energia acabou. Ele ouviu um grito e saiu correndo. Ao chegar no segundo andar, ele encontrou a Yumiko no chão assustada. Já no quarto da loirinha, ela estava berrando. Do nada, ela saiu do quarto e começou a andar pelo dormitório. Na sala, Sasha aparece e comenta que a loirinha tinha molhado o chão novamente. Yuji então pergunta para a garota sobre o que a Michiru estava fazendo. Sasha fala que a loira de vez em quando costuma dançar enquanto excreta algum tipo de líquido. O jovem então cheirou aquele líquido e foi dormir. Que nojo. No quarto da garota podemos ver um descolorante para cabelo. Ainda bem. O que significa? Sei lá. No dia seguinte, todos estavam reunidos e as garotas estavam tentando desenvolver uma teoria que se aplica a toda a raça humana. Tipo, se um homem e uma mulher podem ser melhores amigos. De repente, Michiru chega na casa e estava agindo estranho. De repente, ela saiu correndo e Yuji foi atrás. Ao correr um pouco, ele encontrou a garota ajoelhada chorando e a perguntou se ela estava com alguma dor. A loirinha fala que estava com dor sim, porém um descanso já seria o suficiente. Assim, a garota foi para a beira do oceano e Yuji foi atrás dela. Ao chegar lá, a garota comenta que estava surpresa pelo fato dele saber daquele lugar e também que a jovem não gostava desse lugar. No entanto, ela comenta que ela gostava. Estranho. É verdade. Ouvindo isso, o jovem pergunta o que a loira queria dizer com esse ela. A garota assim fala que vai explicar para ele de uma maneira fácil. No entanto, Yuji a pergunta quem era essa garota, já que a jovem estava diferente. Porém, a loira não respondeu nada e o lembrou da pergunta sobre o que acontecia quando uma pessoa falecia e que ele tinha respondido que era a mesma coisa de dormir e não acordar mais. Com isso, a loira pergunta o que ele faria caso ele soubesse que nunca mais ia acordar, porém acordasse. Yuji fala que ninguém pode viver sozinho e que a vida possui um certo custo e que seria muito arrogante uma pessoa falecer antes de pagar essa dívida. De repente, o gatinho saiu correndo e Yuji estava voltando para casa, mas antes a garota queria fazer uma pergunta para ele. Do nada, a loira pergunta se ele tinha alguma amante e ele fala que não. Então ela também o pergunta se ele tinha beijado alguém e ele fala que sim. Então a garota estava curiosa para saber como que era um beijo em termos simples. Yuji fala que em termos simples é o contato entre membranas mucosas. Tá ligado, irmão? Só que ela não tinha entendido e queria uma demonstração. E Yuji então aceitou demonstrar para ela, e assim os dois se beijaram. De repente a garota estava envergonhada e se afastou dele, e acabou caindo com a mão nas fezes. Já na escola, Yuji estava comentando que a Michiru daquela hora estava diferente da de agora. No corredor da academia, a loirinha queria saber o que ela tinha feito com ele. O jovem fala que em termos simples, os dois oscularam. Só que a garota fala que não fez isso não. Já que ela não se lembrava, a jovem queria repetir. No entanto, ela não sabia o que era oscular. Na hora que ele iria oscular, a garota se afastou e ficou envergonhada. Fora da academia, a jovem acabou bebendo algo parecido com remédios. Já de tarde, a garota saiu para procurar o gatinho, e Yuji também foi. No local, o rapaz comentou que aquele gato era de rua. É assim que ele sentisse fome, ele iria voltar para casa. Porém, a loira fala que o gatinho não era de rua. Assim, Yuji pediu desculpas e comentou que aquele gato era o melhor amigo dela. Voltando para casa, o jovem viu algo e mandou a garota ir na frente. Ao chegar no local, o jovem achou o gatinho todo machucado, parecendo que foi atropelado. A garota também viu aquilo e ficou sem chão. Os dois assim pegaram o gatinho e foram de táxi procurar ajuda. No entanto, o animal faleceu no caminho. É lamentável. Em casa, Yuji encontrou a loira no chão, com um monte de remédios em volta. Na enfermaria, a diretora comentou que ela tomou Etizolam, porém ficaria bem. Um tempo depois, a garota já estava bem. A máquina chamou Yuji para brincarem de pega na sombra. Michiru então perguntou para Sasha se ela já tinha limpado algo. E a garota falou que sim. Já no terraço da escola, Yuji foi conversar com a loira e ela perguntou se ela realmente era Michiru agora. A garota revela que aquela Michiru nunca mais vai voltar, já que ela tinha caído num lugar bastante profundo e escuro. Em casa, Sasha foi
no quarto do jovem, querendo discutir com ele sobre a Michiru. A garota conta que a loira tinha deixado aquela caixa com ela e pediu para a garota nunca mais devolver. Porém, a baixinha estava querendo limpar a caixa por dentro, no entanto ela estava trancada. Ela até conta que queria abrir a caixa na base da motosserra, porém poderia quebrar algo que estivesse lá dentro. Então, para resolver isso, Yuji se ofereceu para ficar cuidando da caixa. Sozinho no quarto ele conseguiu abri-la e viu algo que o deixou assustado. Isso fez ele ir conversar com a garota, já que naquela caixa estava o diário da Michiru, onde ela escrevia tudo. Yuji fala que é meio difícil acreditar naquilo, já que de acordo com o diário, a personalidade de uma garota foi passada para Michiru através de um transplante de coração. Que loucura. É verdade. A garota fala que isso tinha sido escolha da Michiru e que ela não queria mudar de ideia. Dentro do consciente da garota, a Michiru estava se perguntando por que as pessoas falecem e que esse mundo era muito triste. Então vemos uma conversa entre a Michiru e outra garota. No entanto, as duas estavam mostrando demais, por isso eu não vou falar nada. De repente, Yuji entra num quarto e segura a garota, querendo perguntar para Michiru como ela estava se sentindo. Ao perguntar várias vezes, a garota não estava aparecendo. Então Yuji falou que se ela aparecer, ele iria fazer qualquer coisa por ela. E Michiru assim apareceu e falou que queria falecer. Você é louco? Caraca. Yuji então fala que vai realizar o desejo da garota. Um tempo depois ela acorda toda travada dentro de um caixão. E Yuji fala que ela não vai conseguir se mexer por causa dos relaxantes musculares que ela tinha tomado e que ela não precisava se preocupar, já que ele a enterraria no lugar que ela mais gosta. A garota então teve uma lembrança onde ela estava tocando um piano e uma mulher a agrediu, e desde essa época ela já queria se falecer. Ao chegar no terraço da escola, uma outra garota estava na beira do prédio, tentando voar. No entanto, a Michiru tinha salvado, falando que falecer é injusto. A partir desse dia, as duas viraram amigas e fizeram de tudo. Porém, um dia novamente a garota tinha tentado voar e dessa vez deu certo. Vendo que essa única amiga conseguiu voar, a Michiru, que sempre teve um coração fraco, acabou piorando e passou por um transplante nos Estados Unidos. Um dia em casa, a Michiru começou a ouvir vozes e queria se finalizar. De repente, ela acordou assustada no caixão e começou a chamar o Yuji. Então outra garota apareceu e perguntou se era isso que a Michiru queria. Assim, ela se encontrou com a sua amiga e falou que a ama. No entanto, ela já estava morta e não existia. Com isso, a fantasma sumiu e a garota tinha decidido viver a sua vida. Então ela conseguiu sair do caixão e tentou sair da cova, porém não estava conseguindo. No entanto, o Yuji a puxou. Michiru estava tão feliz que abraçou o jovem. No caminho de casa, ele conta que aquele suposto remédio que ela tomou, na verdade era Ramune, e para quem não sabe é um tipo de refrigerante japonês. Obrigado, amigo. Sem problema, é nóis. De repente a garota ia comentar que ama o Yuji, no entanto ela acabou desistindo. Um tempo depois os dois estavam em um carro, indo para algum lugar, então eles chegaram, e era a casa dos pais da Michiru. Ela acabou se encontrando com uma mulher. Pouco tempo depois a garota veio correndo e abraçou o Yuji. A partir desse dia, a outra garota nunca mais apareceu. Então os dois foram rezar no túmulo do gatinho, com essa cena linda, do mar no fundo. Na sala de aula, algumas alunas estavam falando mal da Sakaki, e ela não gostou disso e acabou machucando a garota. No presente, o pai dela comenta com a loira que a saúde mental da sua filha tinha se estabilizado, porém ela ainda não queria voltar para a família e herdar o grande negócio férreo. Por isso o pai queria dar um susto na sua filha, fazendo seus homens dar um pequeno susto nela. Já a loirona tinha um plano melhor. Já na casa eles estavam jogando um tipo de banco imobiliário, sabe? Sim. Mas o Yuji percebeu que a Sakaki tinha saído de casa e começou a segui-la. Assim vemos que isso foi uma ordem da sua chefa, que pediu para ele apanhar tentando protegê-la. Os dois estavam na beira de um lago conversando, até que começou a chover e a Sakaki derrubou suas coisas, ocasionando assim que o Yuji visse seu estilete. De repente alguns homens apareceram e o Yuji resolveu protegê-la. Assim bateu em todos os seguranças facilmente e os dois foram para debaixo de uma ponte se proteger da chuva. E a Sakaki estava com tanto medo que acabou abraçando o jovem e contou um pouco do seu passado, onde seu pai tinha se casado com sua mãe e queria um filho homem para herdar o império, mas foi ela quem acabou nascendo e a sua mãe era frágil e dificilmente aguentaria ter mais filhos. Pouco tempo depois ela ficou doente e foi internada e acabou abandonada, só sendo visitada pela sua filha. Até que um dia sua mãe acabou comentando que se a Sakaki fosse um homem, isso jamais estaria acontecendo, e isso destruiu ela. Já na rua, a garota ficou pensando no que sua mãe tinha dito, e acabou cortando seu cabelo. Logo depois foi sua ladeira abaixo, já que a amante do seu pai deu à luz a um menino, e a sua mãe, não aguentando a traição, acabou desistindo. Mas o garoto também não sobreviveu por muito tempo. Com tantas coisas acontecendo, a Sakaki começou a ser julgada pela família, e pelas pessoas no geral. Por isso que seu pai construiu aquela escola que parece um presídio,
para simplesmente escondê-la do mundo. O pai da garota ficou sabendo que a Sakaki resistiu, por isso ele mandou a diretora expulsar o Yuji daquela escola, por isso ele usaria isso como ameaça para forçar a Sakaki a sair de lá, por vontade própria, senão ele expulsaria o Yuji. Sabendo daquilo, a Sakaki ficou irritada e se trancou no quarto. Pouco tempo depois, o pai da garota chegou com uma verdadeira escolta e pediu para Sakaki vir com ele por vontade própria, mas o prota interferiu. As garotas também tentaram ajudar, porém o homem não estava ligando muito e acabou xingando a Michiru. Assim a Sakaki apareceu e os homens iriam pegá-la, porém a garota estava armada. Só o nome dessa arma que é meio estranho, mas né. À tarde se juntou um verdadeiro exército na entrada da casa, mas a garota estava atirando, lembrando que essa arma só tem 8 balas. O presidente, confiando que a sua filha não iria atirar nele, acabou se aproximando e tomou um tiro no ombro, e na hora que ela iria atirar novamente, as balas tinham acabado. Aproveitando a situação, os homens começaram a se infiltrar, porém a Sakaki sacou uma granada e acabou se explodindo. Vendo aquilo, o homem ficou assustado e foi ver a sua filha, que não tinha sobrado muita coisa. Já no enterro, o homem entrega uma carta da Sakaki para o prota, onde ela pediu para seu pai não destruir aquela escola, e esse era o primeiro e último pedido da sua filha. E o pai estava orgulhoso de ter tido ela como filha. E acredite ou não, mas ela estava viva e bem próxima. O quê? Não acredito. Eu também. A cena nos mostrando o que aconteceu. Basicamente, debaixo daquela ponte, o Yuji tinha avisado ela sobre o plano, onde aquele tiro que acertou o homem, na verdade, foi ele quem atirou. Já o suposto corpo era de outra pessoa. E as garotas ficaram muito felizes ao verem ela viva. E agora Sakaki tinha uma nova certidão de nascimento e iria começar uma nova vida. No dia seguinte, a Michiru saiu toda animada para a escola. No entanto, hoje era domingo, além de já ser 10 horas da manhã. Já na sala, o prota estava tranquilo lendo um livro e ficou sendo observado por uma garota que comentou que a presença dele naquele dormitório estava fazendo as garotas agirem diferente. Assim, a máquina desceu do quarto e puxou a garota para ir na sala assistir TV, onde a apresentadora comenta que hoje em dia os jovens não sabem contar até 100, especificamente no banheiro. Ué? Pouco tempo depois, a garota foi tomar um banho e contou até 2000. No entanto, ela desmaiou e foi salva pela Amani. Enquanto as garotas buscavam mais gelo, o Yuji ficou lá e acabou ouvindo a Saki chamar ele, o que o fez sair do quarto. Pouco tempo depois, a garota já estava bem e o Yuji foi dar uma volta e parou em um parque para observar algumas crianças, que o fez ter uma lembrança ou um delírio. Voltando à escola, a professora pediu para as garotas estudarem muito, já que aquela matéria iria cair numa prova. Só que a Michiru não gostava de provas, por isso ela pediu para a Saki se livrar daquela prova e a garota falou que vai dar um jeito. A partir desse dia, ela se trancou no quarto e ficou estudando feito um louco, e isso deixou a Amani preocupada pelo que já tinha acontecido no banheiro, mas elas deixaram isso para o Yuji resolver, e a Sasaki comentou que ela já tinha ouvido uma história de uma garota que incendiou uma escola por conta de uma prova. Nossa, você é louco. No dia seguinte, a Saki começou a fazer algumas coisas suspeitas, e isso fez o Yuji ficar de olho nela. Então chegamos na véspera do dia da prova. As garotas estavam preocupadas, mas acredite ou não, à noite a Saki foi na escola e instalou alguns galões de gasolina e explosivos, e acabou ativando o detonador. No entanto, as garotas chegaram na sala a pedido do prota, e isso fez a Saki tentar desativar o detonador, porém não estava funcionando, e ela tentou tirar todas da sala, mas as garotas estavam dificultando, e no exato momento da explosão, a bomba simplesmente parou, e o Yuji entrou na sala e mandou as garotas irem embora, menos a Saki, e ele explicou que sabia de tudo o que ela iria fazer, e por isso ele tinha programado os explosivos para se desativarem quando chegarem a zero. O Yuji acabou comentando que ele tinha voltado no parque, e isso fez a Saki falar que ele tinha finalmente se lembrado do passado dos dois. Assim nós vemos o passado da pequena Saki, onde ela e sua família viviam felizes, mas em uma condição financeira complicada. Isso fazia os pais da Saki trabalharem muito e acabaram não dando muita atenção para sua filha, e foi nessa época que ela conheceu o prota, e a partir desse dia os dois começaram a se divertir juntos e viraram amigos. Só que com o passar do tempo, Yuji foi se afastando dela, até não aparecer mais, e seus pais resolveram tirar um dia de férias para passar com sua filha no aniversário dela. No entanto, a garota estava irritada e saiu correndo. Após fugir de seus pais, ela foi ao parque e refletiu um pouco, até se encontrar com eles novamente. Só que foi nesse dia que a Saki acabou vendo seus pais sofrerem um acidente grave, que deixou a mãe dela em coma. Já o pai dela, o anime não fala, mas deve ter morrido. O Yuji acabou dando uma baita lição nela, sobre ela não ter culpa do acontecimento que destruiu sua família. Afinal de contas, foi uma escolha dos pais dela não trabalhar naquele dia para passar o aniversário da sua filha com ela. A garota, ouvindo isso, acabou chorando, já que dever para alguém não é algo de se envergonhar, não pagar a dívida que é. Ixi.
Para sumir com aqueles explosivos, o Yuji acabou os detonando, com fogos de artifício para encobrir os explosivos. No dia seguinte, o Yuji a levou na sua antiga casa, onde seus pais tinham deixado para ela uma linda carta, dizendo quanto ela é importante para eles e que eles a amavam. Após ler aquilo, a Saki foi ver a sua mãe em coma. Pouco tempo depois, os dois estavam caminhando, até que a Saki puxou o Yuji e pediu um abraço para ele. No dia seguinte, na escola, o Prota se encontrou com a máquina, que agora considerava o Yuji como papai, e ele levou isso numa boa. Sabe por quê? Ela ofereceu 70 milhões para ele aceitar. Até eu viraria papai. É brincadeira. O Yuji entrou em contato com a sua chefe para contar a notícia, e ela resolveu não fazer nada, mas revelou que a máquina faz parte de uma família de políticos, e o pai dela tinha aparentemente morrido, pelo menos no papel. Só que ao ser questionada sobre isso, a Julia não revelou mais nada. Assim a garota chegou no terraço e deu uma cabeçada no Yuji. De repente a bela dama chegou lá e viu uma cena complicada. Já na sala da diretora, o Yuji descobriu que o pai da máquina tinha descoberto alguns segredos bem complicados envolvendo a família, e isso fez roubar alguns papéis com evidências. E foi por esse motivo que ele sofreu um acidente e aparentemente morreu. Na sala de aula, a diretora revela que as férias de verão começariam amanhã, e o Yuji aproveitou isso para treinar a sua suposta filha. Na estação, a garota gasosa estava indo viajar e os dois foram se despedir dela. Logo depois, o Yuji comentou com sua filha que ele iria visitar o túmulo da sua mestra, e a máquina também queria ir. Assim foi preparar um lanche. Então eles pegaram uma moto e meteram o pé na estrada. Após uma longa viagem, eles chegaram nas montanhas e terminaram o trajeto a pé. Então andaram muito e chegaram na casa do Yuji. Ele deu para sua filha um colírio, já que a visão de um sniper é a sua melhor arma. Assim eles limparam a casa e à tarde foram no túmulo da mestra rezar. E não é que o Yuji levou esse papo de filha a sério, ele até apresentou para sua mestra. No dia seguinte, a máquina estava na cidade e acabou vendo a sua irmã mais nova, Sarina, que a garota nem conhecia, já que o pai dela era desconhecido para a máquina, e a Sarina acabou morrendo. Foi de repente, filho, do nada. Porra! Em casa, a máquina acabou de acordar e o Yuji revelou que na verdade a Sarina estava viva. À noite, o Yuji foi no quartel-general a pedido da loirona. Já no escritório, a secretária ficou interessada no Prota, só que a JB mandou ela sair da sala, e o Yuji acabou comentando sobre o tamanho, né? Bicho safado. Mas a mulher mostrou para o jovem seu próximo alvo de assassinato, e ele ficou assustado, já que seria a máquina. Um tempo depois acabamos vendo que o pai da máquina foi espancado por criminosos, por conta dele não ter nos entregado os segredos da família. Além disso, os mesmos revelaram que quem tinha armado tudo aquilo era a esposa do homem, ou seja, a mãe da máquina. Então a garota acabou acordando daquele pesadelo e viu o Yuji ao seu lado. No dia seguinte, a agência estava atrás do Prota por conta dele não ter obedecido a ordem de eliminar a máquina, e é óbvio que o Yuji acabou derrotando os homens facilmente. Assim vemos uma lembrança da loirona, onde o jovem tinha aceitado a missão, porém não iria fazer bem como a organização queria. Cerca de 20 horas atrás, o Yuji e a máquina resolveram se esconder, e assim contaram para as garotas o que estava acontecendo, e uma delas presenteou a máquina com uma muda de macieira, como se fosse uma árvore da esperança. Assim os dois seguiram seu caminho, até que na cidade o Yuji encontrou com a loirona, que o diz que as pessoas que estão atrás da máquina têm medo dela, por conta que a garota até então estava se recuperando de uma afisia grave. Mas mestre, o que é afisia? Sei lá. Nossa! Mas mesmo assim ela tinha memorizado todos os documentos envolvendo a corrupção da família Irisu, por isso que eles estavam querendo finalizar ela, e para piorar, a máquina tinha ameaçado revelar a verdade caso eles continuassem tentando machucar a irmã dela, e assim o Yuji decidiu que agora sua prioridade seria proteger a sua filhinha. Assim vemos que um dia trágico, a máquina viu seu pai todo zoado no chão, e como ela era muito pequena, estava acreditando que ele estava apenas cansado e iria dormir, porém infelizmente ele não estava cansado. Pensando bem, ele estava, por isso que ele dormiu eternamente. Que tristeza. Voltando à realidade, o Yuji acordou a garota para eles tomarem o café da manhã, porém os vizinhos do lado estavam meio estranhos. E a máquina não gostou disso. Nossa! Já a organização tinha acabado de localizar os dois e já mandaram alguns homens para o local, onde os dois estavam escondidos dentro de uma caixa. Enquanto isso, soldados invadiram um quarto e acabaram caindo em uma armadilha explosiva, e os dois conseguiram fugir. Porém, a máquina acabou esquecendo a sua mudinha de macieira naquele quarto, e por isso resolveu voltar lá à noite, e foi encontrada por um homem. Porém, magicamente a garotinha conseguiu nocautear o mesmo, porém um outro soldado conseguiu acertá-la, e os dois começaram a agredi-la. Logo em seguida, o Yuji chegou e facilmente
realmente deu um sacode nos dois. E assim estavam saindo do local, até que a loirona apareceu e o Yuji teve que entregar a baixinha. Já no hospital, a mãe da máquina comentou que a garota teria que ficar internada por um bom tempo, o que a tiraria o direito de receber a herança da família. Isso que é uma mãe. Então a mãe da garota foi para a sala da empresa, onde o Yuji, disfarçado de entregador, acabou de chegar e sem dó nem piedade acabou matando a mulher. E no final tudo deu certo, os dois voltaram para a escola e reencontraram com as garotas. O Yuji acabou de chegar de carro junto com a loirona, assim se despediram com um beijo e a JB foi embora. Mas a Sashi acabou vendo aquele beijo e ficou com vergonha, e até mesmo assustada por medo de ser por ele. À noite o jovem chegou no seu quarto e achou uma das garotas lá dentro. Ela conta que já tinha passado a roupa dele e também o questiona se ele iria jantar hoje ou iria direto para a sobremesa. Mas o Yuji comenta que iria só tomar um banho mesmo, pelo menos por enquanto. Logo depois do banho ele resolveu jantar e acabou sendo questionado pela Mani sobre aquele beijinho na JB, que é a chefe do jovem, mas o garoto fala que aquela era apenas a sua amiga e também chefe na organização. Porém para a Mani aquele beijo era uma maneira dele conseguir provocar ciúmes da garota. Do nada ele deu um belo beijo nela, que a deixou até meio perdida. Com tudo aquilo acontecendo, o Yuji acabou aceitando ela como namorada, mas ele não seria o namorado dela, entendeu? E ainda tinha uma simples condição para esse namoro diferente acontecer. Basicamente, se ele sumir ou morrer, não era para ela chorar nem mesmo sentir falta, coisa que a garota aceitou facilmente. De repente ela caiu no chão, comentando que depois de tanta emoção, as suas pernas até fraquejaram e que esse seria o momento perfeito para o Yuji fazer amor com ela. Porém, ele não aceitou essa loucura. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreve no canal, deixe seu like, isso vai me ajudar muito. Você sempre se verá nos seus vídeos novos. E não se esqueça de deixar um comentário caso você queira a parte final desse anime. E se você quiser me apoiar ainda mais, eu te convido a se tornar um membro aqui do canal. Com isso você terá alguns benefícios exclusivos, além de me ajudar muito. Até o próximo vídeo, a vocês, falou e fui!